refletir um pouquinho com você nesse tempo de devocional, trazendo da palavra de Deus, para nossa lembrança, alguns elementos importantes dessas bênçãos que nós temos recebido do nosso Deus, que nós não podemos nos esquecer jamais, tanto as físicas quanto as espirituais. As físicas são importantes? Claro que são importantes, e Deus se preocupa em nos dar as bênçãos físicas, nos dar o alimento, nos dar provisão, nos dar direção, nos dar paz, nos dar tranquilidade, enfim, nos dar principalmente tudo aquilo que precisamos. Como temos dito, é verdade que muitas vezes Ele não nos dá aquilo que queremos, ainda bem, não é? Deus sabe aquilo que nós realmente precisamos, mas sobretudo as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais têm a ver com um alcance muito maior do que as bênçãos físicas. As bênçãos físicas têm um alcance local, têm um alcance momentâneo, agora, é pelo tempo que nós vivemos, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 70, 80 anos, 100 anos, muitas vezes, ou algumas vezes, não tantas, muitas vezes, mas algumas vezes, mas tem um aspecto local, é momentâneo. Agora, as bênçãos espirituais têm a ver com eternidade é para sempre, e essas são as maiores bênçãos que o Senhor pode dar para nós. Eu gostaria de que nós estivéssemos percebendo essas bênçãos espirituais de maneira muito especiais, não é? Quando nós olhamos um texto de Efésios, no capítulo 1, ele deixa muito clara acerca dessas bênçãos que nós temos, não as físicas, não as do aqui e agora, mas aquelas espirituais, e olhem, as que nós mais precisamos dessas bênçãos do que as bênçãos físicas, porque muitas vezes nós temos algumas bênçãos físicas, mas nós não temos a principal, nós não temos a paz, nós não temos a tranquilidade. Falando das bênçãos emocionais, não é? As bênçãos espirituais são aquelas que nos dão longevidade, nós podemos ver a eternidade olhando e percebendo essas bênçãos espirituais, e elas caem muito bem ao nosso coração, principalmente em tempos de grande dificuldade, em tempos onde muitas vezes nós não achamos saída, em tempos onde a gente chega e fala, mas cadê o meu chão caiu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Momentos onde nós perdemos a esperança, ou seja, quanto mais nós focamos a nossa vida no aqui e agora, mais nós temos a probabilidade de nos frustrar. Por isso, essas bênçãos espirituais parece que elas nos animam. Parece que nós podemos estar tristes por algum motivo, mas a hora que a gente começa a trazer a consciência, as bênçãos espirituais, parece que a gente ganha um renovo, não é? E é isso que o apóstolo Paulo mostra aqui nessa carta que ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 1. A partir do versículo 3 até o versículo 14, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção,
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. É um texto extremamente animador. Esse é o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é Deus nos dizendo que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Sabe, nós não temos a dimensão do que significam essas bênçãos espirituais. Ele diz todas as bênçãos espirituais, elas vão além da nossa compreensão. As bênçãos espirituais vão além da nossa percepção humana. Isso tem a ver com essa eternidade que eu disse há pouco e que nós temos dificuldade de dimensionar. Como a gente vai dimensionar a eternidade? Como a gente vai dimensionar assim, eu vou viver depois que as portas, as janelas desse mundo se fecharem para mim, eu vou viver eternamente com Deus. O que significa isso? Ok, aí a gente pode começar a dizer assim, não, isso significa paz perfeita, paz absoluta, mas mesmo assim a gente fica com um ponto de interrogação, o que é paz absoluta? Nós temos uma dimensão de paz, nós temos uma compreensão de paz, mas a paz que Deus proporciona para nós e que Ele reserva para nós, está reservando para nós, é uma paz que vai além daquilo que nós concebemos como paz. Então, veja só como é difícil nós concebermos essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e Ele sabe que a nossa incapacidade humana, não nos permite perceber quais são essas bênçãos espirituais, mas Ele deixa para nossa própria mente, quem sabe buscar aí elementos para tentar entender essa paz absoluta, essa paz que vai além do aqui e agora, essa paz que vai além das circunstâncias, a ponto de as circunstâncias ganharem pouca relevância, quando muitas vezes nós sofremos demais, quando nós damos muita relevância para o aqui e agora, a ponto de as coisas não precisarem ser tão complicadas assim para a gente sofrer, não é mesmo? Mas quando ele diz, olha, vocês foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu fico tentando imaginar essas bênçãos, elas vão além da nossa compreensão. No máximo que eu consigo chegar é assim, vai ser muito bom, a ponto da gente ansiar por elas, a ponto da gente deixar de requerer as bênçãos do aqui e agora, para buscar e para dizer assim, Senhor, me faz sentir essas delícias celestiais. Isso Ele pode fazer, isso Ele pode fazer. Quando, por exemplo, lá no... mesmo nos dias de hoje, quando alguns cristãos são muito torturados
são muito acuados, sofrem muita perseguição, a sua fé em Cristo Jesus é o suficiente para que eles não sofram tanto. Agora eu fico imaginando aqueles cristãos que eram colocados, juntamente com a sua família, numa arena, para serem mortos por animais. Nós nem podemos imaginar o que significa isso. É nessa hora que essas bênçãos espirituais, elas ganham notoriedade. Eu tenho certeza que Deus, nesses momentos de maior sofrimento, Ele permitia que essas pessoas vissem e percebessem essas bênçãos espirituais. E é isso que eu preciso hoje, gente. Eu, Manuel, preciso disso hoje. Nós precisamos disso hoje, nas inseguranças da vida, nas inquietudes da vida, perceber essas bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais que já foram conquistadas. Ele já nos abençoou. Deus, através do apóstolo Paulo, nos diz isso: olha, vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E tudo isso em Cristo, porque essa palavrinha aqui, olha só, é importante a gente entender as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas, como é importante nós entendermos essa pequena frase aqui com duas palavras: em Cristo, significa unidos com Cristo. No momento em que estamos unidos com Cristo, no momento em que a nossa fé é posta na pessoa de Jesus, nós podemos perceber um pouquinho mais essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sem Jesus, nós não conseguimos sequer imaginar, ou sequer imaginar que elas existam. Somente em Cristo Jesus, é esse nosso vínculo em Cristo. Esse em Cristo significa vínculo, significa unidade. Quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, nós podemos sentir, nós podemos perceber essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo isso em Cristo Jesus. Ou seja, sem Jesus, sem reconciliação com Deus. Sem Jesus, sem percepção de bênçãos. Sem Jesus, crendo que o aqui e agora supre as nossas necessidades. Isso significa frustração, isso significa decepção, isso significa sofrimento, no sentido de nós não vermos saída. Nós só vemos saída quando nós estamos unidos em Cristo, que já nos prometeu e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha só, gente, isso para mim é um alento. Isso para mim é um alento. E é um alento para a igreja de Jesus. Era um alento para a igreja de Éfeso. Por isso é que o apóstolo Paulo diz isso, e diz para a igreja de Éfeso: olha, percebam essas bênçãos espirituais que vocês têm em Cristo Jesus. E o texto está dizendo que essas bênçãos espirituais já foram reservadas para eles, e já foram reservadas para nós, desde a fundação do mundo. É o que ele vem dizendo aqui no versículo 4, não é? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Antes de nós entendermos o para que nós fomos escolhidos, mas entendermos o privilégio de que nós somos escolhidos. Eu gosto desse exemplo, porque a gente consegue um pouquinho perceber o significado dessa escolha. Eu costumo exemplificar assim, num saco de arroz enorme, um saco de 60 quilos de arroz. Pode ser um silo, talvez seja melhor, um grande silo de arroz. Sabe aquela torre enorme, 20 metros, 25 metros, 30 metros, cheinho de arroz. Aí Deus vai lá no meio e pega a Zenate lá, ó. Olha a Zenate aqui, ó. E traz para cá. Pega a Jô, pega o Ivan,
pega o Marcelo, pega a Sônia, pega o Manuel. Gente, isso é muito, muito privilégio, não é sorte. Ele não foi lá e fechou os olhos e pegou, não. Ele sabia quem era a Zenate, ele sabia quem era cada um de nós. Sabe? Nos momentos de dificuldade que nós temos da vida, se nós percebermos esse tipo de bênção, esse tipo de privilégio, de sermos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, eu nem pensava, nem minha mãe, nem minha avó, nem a minha ascendência toda, nem imaginava da minha existência, mas Ele já me escolheu, Ele já nos escolheu. Parece que isso daí levanta o nosso ânimo, parece que isso faz com que a gente fique um pouquinho mais tranquilos, ou seja, respirando um pouquinho mais fundo. Sabe aquele respirar profundo que você faz e que sente aquele alívio? Nossa, que gostoso, eu consegui respirar fundo. Sabe, o fato de antes da fundação do mundo Ele ter nos escolhido, nós precisamos perceber essa bênção, gente. Por isso é que quando o povo saiu lá do Egito, 1400 anos antes de Cristo, 3.400 anos aproximadamente em relação ao que nós vivemos hoje, Deus escolheu aquele povo, tirou aquele povo do Egito, fez aquele povo ver o mar se abrindo, e esse povo passou a pés enxutos. Alguns dias depois ele reclamou que não tinha água, e Deus cobrou isso deles, né? O que Deus disse em relação a eles: vocês murmuraram, vocês pecaram. Murmuração é reclamação. Muitas vezes nós reclamamos, não é? Porque nós não percebemos as bênçãos espirituais. Aquele povo não percebeu a bênção daquela libertação ali no Egito, a ponto de logo depois, pelo fato de faltar água, de faltar comida, reclamavam, murmuravam. Por quê? Porque não perceberam as bênçãos de Deus, não perceberam o livramento de Deus, não perceberam o quanto Deus tinha cuidado deles. E muitas vezes nós reclamamos hoje, porque nós não percebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele já conquistou para nós, o quanto Ele já nos deu. Então são algumas reflexões que a gente pode fazer a partir desse texto, onde mostram essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nos proporcionou antes da fundação do mundo, nos escolhendo nele. Mais uma vez essa partícula de vínculo, essa partícula de vínculo, assim como aquela pequena frase de vínculo, em Cristo, quando ele fala, nos escolheu nele, ela tem a mesma ideia do que quando ele diz em Cristo. Ou seja, se Ele nos deu as bênçãos espirituais, se Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo, ou seja, por estar unido em Cristo, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele, em Cristo. Nele quem? Em Cristo. Ou seja, só em Cristo Jesus, nós podemos estar sendo incluídos nessa escolha. Agora, a segunda parte desse versículo 4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Aí nós temos o privilégio e nós temos a responsabilidade, no mesmo versículo, no versículo 4, o privilégio sendo escolhidos antes da fundação do mundo nele, e a segunda parte, a responsabilidade de sermos santos e irrepreensíveis. Santos, o que significa? Separados para Ele, irrepreensíveis nele, vida de santidade, vida de fechado nele. Sabe essa ideia de eu estou fechado com o Marcelo, eu estou compromissado com o Marcelo? Por exemplo,
mas eu estou fechado com Deus, eu estou compromissado com Deus. Percebe essa ideia de estar fechado? Ou seja, nada faz com que esse vínculo se quebre. Essa ideia de ser irrepreensíveis diante dele. E aí ele vem desenvolvendo isso, esse privilégio, porque em amor ele nos predestinou. Ele não nos predestinou porque nós merecíamos. Ele nos predestinou, essa escolha a partir disto, ele não nos predestinou porque nós merecíamos, mas porque ele nos amava. Percebe? Ou seja, não partiu de nós, não tem a ver conosco isso. Mais um privilégio. Ou seja, eu não merecia isso, mas ele nos deu. Eu não merecia ser alvo desse amor, mas ele direcionou esse amor na minha direção. Eu nem havia nascido ainda. Por amor, ele me escolheu e ele nos escolheu. E aí ele começa a desenvolver também, por amor, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Sabe essa ideia de sermos adotados como seus filhos? Vem a propósito da ideia de que o que todo mundo fala de que eu sou filho de Deus. Não, nós somos todos criaturas de Deus, filhos de Deus, nós somos se adotados por Ele. Nós somos filhos de Deus se nascermos de Deus, como João, no Evangelho de João, no capítulo 1, fala, que nós nascemos dele. Quando nós olhamos esse texto, que eu gosto sempre de ir para lá, quando essa citação acontece, quando no versículo 10 do capítulo 1, quando ele diz, o verbo estava no mundo, ou a palavra estava no mundo, referindo-se a Jesus, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, ele está falando de Jesus. É verdade, os seus não o receberam, e ele veio para o que era seu, porque tudo é dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí, filho de Deus é aquele que crê no seu nome. E aí ele continua dizendo aqui, assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, este nascer de Deus, é esse ser adotado aqui, que Paulo se refere, que nós fomos adotados, não é? Por ele, capítulo 1 aqui, de Efésios, não é? Ele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o meio pelo qual nós somos adotados seus filhos. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. A pessoa de Jesus é o elemento de vínculo em todos os privilégios. Todos os privilégios que acontecem aqui têm a ver com a pessoa de Jesus. Todos eles. Sem Jesus não existem privilégios. Pela misericórdia de Deus, os naturais, porque mesmo aquele ímpio, ele recebe a luz do sol. Mesmo o ímpio, ele recebe benefícios humanos. Mas em Cristo Jesus, ele não está. Ele não está. Então, esses benefícios espirituais só recebe aquele que está em Cristo, vinculado em Cristo Jesus. E ele continua aqui dizendo, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, se ele nos concede essas bênçãos gratuitamente, ele nos concede gratuitamente nele, no amado. Mais uma vez, o vínculo com Cristo.
Por isso nós devemos a nossa vida a Cristo, viu? A nossa vida, Paulinho, nós devemos a Cristo. Não é só a nossa vida física, não. Essa vida física é a mais comum de todas. A nossa vida espiritual, nós dependemos dEle. Aí ele continua dizendo aqui, olha o versículo 7. Nele, ou seja, nele, em Cristo, temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redenção significa libertação. Nós somos libertos do pecado. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remissão significa perdão de pecados. E tudo isso, olha só, não é porque nós merecemos, mais uma vez, se nós temos a redenção, é nele que temos, ou seja, se nós temos a libertação, é nele que temos, se nós temos a remissão de pecados, é segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então isso nós não podemos perder de dimensão, nós não podemos perder a dimensão disto. Versículo 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Olha só, mais um privilégio, não é? Quem sou eu para ele revelar para mim o mistério da sua vontade? Um homem falho que sou, pecador que sou, ele revelando o mistério da sua vontade. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. Mais uma vez, que ele apresentou em Cristo, ou seja, qual foi o mistério? Que as pessoas, na maioria das pessoas, as pessoas não aceitam isso, as pessoas não veem isso, por isso, para as pessoas naturais, para o homem natural, o homem comum, não é? O homem que não tem Cristo, ele não tem a ciência desse mistério, de nos apresentar, que ele apresentou em Cristo, ou seja, esse mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, ele apresentou em Cristo, novamente a pessoa de Jesus Cristo aqui. Qual foi esse mistério? De fazer convergir nele, e ele continua dizendo, olha, de fazer, versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu quanto a da terra. Ou seja, Jesus é aquele que faz com que todas as coisas que existam estejam convergindo na direção de Deus, segundo o direcionamento de Deus, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Isso significa o texto da palavra de Deus, e eu vou ser um pouquinho mais explícito. Isso significa o que Deus está falando, porque Deus está revelando isso para nós. Não é o pastor Manuel que está dizendo isso pela sua suposta sabedoria, mas é a própria palavra de Deus que está dizendo, é o próprio Deus. Paulo escreveu, iluminado, inspirado, aliás, pelo Espírito Santo, ou seja, é Deus falando através do apóstolo Paulo, e só poderia ser Deus para revelar isso, porque é algo que só é revelado por Ele mesmo, porque o ser humano, ele não tem condições de enxergar os propósitos de Deus. Quem é o ser humano para enxergar os propósitos de Deus, se não o próprio Deus revelar os seus propósitos? Percebe isso? Olha só. Gente, tudo isso para que a gente esteja percebendo, o que estamos tentando fazer aqui, é um exercício de por que nós precisamos urgentemente perceber essas bênçãos. Elas estão aí, muitas vezes são percebidas por nós, quando são percebidas por nós, nós ganhamos o bônus disso, mas quando nós não percebemos essas bênçãos, nós pagamos o ônus de não perceber essas bênçãos. Mas aí ele continua, ele fez, na pessoa de Jesus, ele fez com que todas as coisas convergissem para Deus, porque Deus é Deus, todas as coisas são para a honra e glória de Deus.
O ser humano pensa diferente, tá bom? O humanismo pensa diferente, o secularismo pensa diferente, a filosofia racionalista pensa diferente, que o homem é o fim de todas as coisas, que é para o homem todas as coisas, ou seja, o ser humano colocado em primeiro lugar. Mas Deus diz: eu sou o soberano, eu sou o rei, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu é quem mereço toda a honra e toda a glória, e não o homem, e não o ser humano. Versículo 11 ele diz: em Cristo, olha só, perceberam quantas vezes nesse texto, nesse pequeno texto aqui do versículo 3 até o versículo 10 que nós lemos, quantas vezes ele vincula essas bênçãos à pessoa de Jesus? Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém encontra sentido na vida sem Cristo, ninguém preenche o seu coração, ninguém preenche o vazio do seu coração, a não ser com Ele mesmo. Aquela frase que sempre comentamos, de Dostoiévski, um filósofo russo, que diz que existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, e é verdade, existe um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus, tanto é que ele busca desesperadamente algum Deus, algum ser superior que o complete. Mas aí nós completamos essa frase de Dostoiévski dizendo assim: esse vazio tem um formato, e é o formato da cruz, ou seja, é Cristo quem satisfaz todo o nosso interior, toda a nossa vida, todo o nosso coração. Por isso que ele continua dizendo: em Cristo fomos também feitos heranças. Mais uma bênção, nós somos herança, nós fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que privilégio de nós, em Cristo, fomos feitos herança de Deus, predestinado segundo o propósito daquele, ou seja, o propósito é daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse é um privilégio e uma responsabilidade, a fim de sermos para louvor da sua glória, ou seja, sermos o que desejamos ser, mas para louvor da sua glória, esse que nos fez herança, esse que nos predestinou, esse em quem nós temos a redenção, esse em quem nós temos a remissão dos pecados, esse que nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, esse que nos escolheu, esse que nos predestinou, esse que nos adotou. Ah, como precisamos dessa percepção dessas bênçãos de Deus. Mas ele continua. Eu costumo dizer assim, esses 11 versículos, eles são dos versículos mais densos das Escrituras. O que é versículo denso das Escrituras? Em pouco espaço ele contém um sem número de valores. Ou seja, ele tem muito conteúdo em pequeno espaço. Isso significa um texto denso. Tem muito conteúdo, muito conteúdo num pequeno espaço. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Gente, está aí um outro privilégio que precisa ser destacado. No momento em que ouvimos a palavra da verdade, no momento em que a partir dessa palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, nós cremos nesse evangelho, nós cremos nesse Cristo,
nós recebemos o selo do Espírito Santo. Sabe aquela ideia de um animal num pasto, que recebe a marca da fazenda, dizendo que esse é meu? Essa é a ideia, é marca, é selo. No momento em que nós recebemos Jesus, no momento em que nós, ao ouvirmos essa palavra da verdade, esse evangelho da salvação, no momento em que nós cremos em Jesus, ele diz, tendo nele crido, nele também crido, vocês recebem o selo do Espírito da promessa, ou seja, é o selo, é o que nos caracteriza como sendo dele, propriedade dele. Gente, isso é um privilégio, nós temos um selo, nós temos uma marca, é o que nós cantamos, né, Sônia? A marca da promessa, nós temos o selo. E esse selo é o que caracteriza que nós somos dele, é o penhor. Quando vê no versículo 14 diz, o Espírito é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é a garantia de que nós somos dele. Penhor é a garantia. É a garantia que nós somos dele. Então, esse Espírito que nós recebemos, esse selo do Espírito Santo que recebemos, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, gente, não tem remédio melhor para as nossas desilusões, não tem remédio melhor para as nossas incompreensões da vida, não tem remédio melhor para as nossas frustrações, do que essa palavra da verdade, esse evangelho da salvação, porque crendo nesse evangelho, nós recebemos essa marca, nós recebemos esse selo, é certeza absoluta, de que, percebendo essas bênçãos espirituais, e usando essas bênçãos espirituais como, o que a gente faz quando a gente não quer esquecer alguma coisa? A gente amarra no dedo, a gente anota, deixa sempre à nossa vista, que é para a gente não esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Eu não posso esquecer de fazer isso, aquilo, então eu marco, eu anoto. Eu preciso deixar isso muito bem claro na minha mente, na nossa mente, no nosso coração, para a gente não perder a dimensão desse privilégio. Sendo privilegiados assim, murmuraremos menos. Sendo privilegiados assim e percebendo esse privilégio, nós reclamaremos menos. Percebendo esse privilégio e essas bênçãos, nós vamos deixar de pedir coisas absurdas para Deus, como muitas vezes nós pedimos, reclamamos. Às vezes a gente pede tanta coisa e Deus olha assim, que pena que você não está vendo isso que eu estou te dando, isso, aquilo. Então esse aquilo, além das coisas materiais, são essas bênçãos que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Queridos, que isso mude a nossa vida, que isso encontre eco no nosso coração, a ponto de nós melhorarmos a qualidade da nossa vida, principalmente a qualidade da nossa relação com Deus, porque melhorando a qualidade da nossa relação com Deus, automaticamente a gente vai ser lembrado pelo Espírito Santo dessas bênçãos, e aí a gente vai aprender a ser mais grato, e menos chato com Deus. Vamos orar e sempre pedindo que o Senhor nos perdoe, né, os nossos pecados, pedindo que o Senhor nos faça lembrar dessas bênçãos maravilhosas que temos recebido dEle. Obrigado, Senhor, obrigado porque podemos,
ao examinar a tua palavra, podemos buscar, perceber quantas bênçãos o Senhor reservou para nós. Nosso pedido de perdão é porque muitas vezes nós passamos tanto tempo sem perceber essas bênçãos, e com isso, reclamamos demais. Perdemos o privilégio de vida em abundância, aquela vida em abundância que Jesus prometeu para nós. Muda a qualidade da nossa vida, fazendo com que a gente perceba essas bênçãos. Por favor, ó Deus, nós queremos viver para Ti, nós queremos viver em função dessa Tua graça, e menos em função de nós mesmos. Nós queremos nos aproximar do Senhor, nós queremos arrumar aquilo que precisa, que está desarrumado na nossa vida. Eu preciso refazer aquilo que muitas vezes eu mesmo deixei, desarrumei e deixei de fazer, ou desarrumei buscando coisas que não tinham nada a ver com as verdadeiras bênçãos. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a percebermos o quanto somos abençoados, em Cristo Jesus, e é no nome dele que oramos, amém, amém. Vamos ficar em pé.